versículo 24 diz: da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mené, ou Mene, Mene, Tekel e Parsim. Estava lá escrito numa linguagem que não tinha erudito que conseguisse traduzir. Aí vem agora a interpretação. Mene cortou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Isso para o rei. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro no pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo de seu rei. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do rei. Note bem, um homem de Deus é um homem de Deus, não importa onde ele esteja. E o que Deus fala a ele, Deus mostra para ele, é muito sério. No reino de Deus existem aqueles que são chamados por Deus, se esforçam, vão se esperar com seus talentos, humanamente falando. Existem outros que vão se aprimorando com os dons que Deus dá, e outros que nunca vão crescer com Deus, porque é preguiçoso, desobediente, não se dobra aos pés do Senhor, não se submete à liderança, não respeita o próximo, certo? E muitos outros fatores que poderiam ser elencados aqui. Mas Daniel era um homem que estava na presença de Deus e ouvia a voz de Deus. Quando chegou num momento como esse, não havia em lugar nenhum um homem que tivesse, como ele diz aqui, o Espírito dos deuses, que do ponto de vista dele, se fosse falando por nós, os pentecostais diriam: nele está o Espírito do Senhor, estaria o Espírito Santo. Todos nós temos o Espírito Santo, mas a Bíblia Sagrada diz que Deus deu alguns, e abra lá Efésios, capítulo de número 4, vamos para o Novo Testamento. Efésios, capítulo de número 4, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: e Ele mesmo concedeu uns para, o que tem escrito aí? Outros para, e outros para pastores e mestres ou doutores, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Agora, por que Deus deu esses homens? Primeiro, o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço desses santos, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetuou o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Esse é o propósito, porque Deus assim deu esses homens. Para que existem os diáconos? Se você quiser ver lá no capítulo 6, está se dizendo qual é a função dos diáconos. Se você estudar a história de Atos dos Apóstolos, você vai ver que João Marcos foi levado como cooperador, foi o primeiro auxiliar, para assessorar Paulo. Falhou com ele uma vez, pisou na bola, mas mesmo assim, em outro momento, Paulo foi misericordioso, querendo ver se o ministério de Deus na vida dele crescia e ele se desenvolvesse. Não temos mais notícia de João Marcos como auxiliar. Teve um que foi traidor no círculo íntimo de nosso Senhor Jesus, foi Judas. Alguém diz assim, ele era do Rio de Janeiro, porque era carioca, né? Judas Iscariotes, não tem nada a ver com carioca, entendeu? E aí Jesus foi colocado, quem foi que ficou no lugar de Judas? Matias. Você vê alguma
expressividade de Matias já foi colocado como apóstolo. Acabou, mas foi na verdade algo que Deus deu para ele e para compor aquele grupo, para que na verdade se ficasse correta a designação do apostolado. E aí existe uma coisa que nos chama a atenção, eu quero muita atenção para cá ainda, porque toda vez nós trazemos um ensinamento em cima do que foi falado. Daniel, estude mais sobre ele que você vai ter muita lição, mas uma das lições que nessa Bíblia da liderança traz é quando Daniel fala, as pessoas escutam, ok? Quando Daniel falava, todos escutavam. Por quê? As pessoas escutavam Daniel pelas seguintes razões. Primeiro, relacionamento, é chamado network hoje. O Fernando sabe muito bem disso, né? É da área bem da informática, mas hoje se tornou um aspecto socio-informacional. O network. O que é o network? É a capacidade que você tem em desenvolver uma cadeia, uma teia de relacionamentos. É o network. E esse network, ele pesou muito quando as redes sociais estavam iniciando, principalmente o Facebook. E o Facebook, em algumas empresas, era utilizado como uma ferramenta de separação de pessoas para um determinado emprego. Quanto mais pessoas você tinha agregadas no seu Facebook, você poderia concorrer àquela vaga e deixar outros para trás. Quanto menos você ficava para trás. Isso é chamado network. Hoje, nessa observação que a gente está fazendo da fala de Maxwell, as pessoas nos ouvem por causa de quem conhecemos. Daniel tinha uma reputação porque conhecia o Deus de Israel. E você? Qual é a sua reputação? Se o Bruno for da correção, ele é conhecido por alguns, mas não por todos. O Bruno tem uma camada de... né? O Asli já tem uma extensão maior porque faz parte de alguns grupos. Esse daqui também de vez em quando está falando lá no grupo. Esse aqui são os mais faladores lá. E algumas vezes já puxei as orelhas e já recomendei cuidado. Mas o pastor de vocês anda falando lá? Não. Me parece que está lá. Nem parece que estou lá. Estou no grupo dos pensadores, que é um grupo meio até avançado lá com o presidente, estou lá.